Irmãos, hoje nós vamos começar uma outra série, de estudos aqui na Escola Dominical. Eu vou falar um pouquinho sobre os propósitos, desses estudos, mas já adiantando aqui para os irmãos, o meu intuito então é falar sobre a igreja missional, como de fato nós podemos nos tornar sal da terra e luz do mundo, tá? Então a ideia aqui nessa série de estudos é que de fato a gente possa compreender não só o que é ser uma igreja, mas de fato nós possamos compreender qual é a missão que Deus colocou diante de nós, Então eu espero que a gente compreenda que essa missão ela não é uma missão restrita a um número de pessoas que são mais capacitadas, A gente às vezes tem essa ideia de que Deus chamou um grupo específico de pessoas e colocou a missão, então, sobre os ombros dessas pessoas, e nós só estamos aqui, então, cuidando da nossa vida, cuidando dos nossos afazeres, enquanto esse grupo especializado, preparado, esse grupo específico, chamado por Deus, eles sim, eles podem cumprir a missão. Enquanto isso, eu estou aqui, tranquilo, eu posso até dar uma ajuda, mas eu não tenho nada a ver com isso, Isso não é para mim. A gente vai perceber então que de fato essa não é a ideia do Novo Testamento, A Bíblia não menciona essa questão de um grupo seleto, que são os únicos responsáveis então pela missão da igreja, ok? Então nosso texto básico para hoje é esse aí que está em Atos capítulo 1, o verso de número 8. Eu vou pedir os irmãos aí para lerem para mim, por gentileza, para a gente despertar um pouquinho. Vamos lá? Leiam lá. Mas... alguns não pegaram no início não. Vamos lá, vamos de novo. Mas, ao descer sobre vós, alguém sabe quem foi que disse isso aí? Quem falou essas palavras? Isso, Jesus que falou, Ele disse isso então para os seus apóstolos, tá? Então, quais os objetivos desses estudos sobre a igreja missional, tá? Então, eu selecionei aqui alguns objetivos básicos, para que a gente possa compreender como é que nós vamos trilhar durante esse tempo aqui que estivermos estudando sobre isso. A primeira coisa, então, é compreender o que significa igreja missional. A gente fala muito sobre a igreja missionária, não é? A gente vai tentar compreender isso um pouquinho hoje. Examinar, então, alguns exemplos bíblicos de igrejas missionais. Compreender, então, como nós podemos nos tornar uma igreja missional. E refletir também sobre alguns desafios atuais e fazer diferença no mundo. Então, a ideia é essa, Se de fato nós queremos ser uma igreja missional, isso implica obrigatoriamente ou necessariamente de que nós precisamos fazer diferença no mundo, Eu gosto muito de uma expressão, isso foi até um livro que foi lançado na década de 90, ficou bem famoso. Infelizmente o autor desse livro hoje ele está longe, do evangelho bíblico, das verdades bíblicas, mas ele lançou na época um livro chamado O Sal Fora do Saleiro, Então essa ideia, de que não basta a igreja ser sal, ela precisa salgar. E ela vai salgar aonde? Ela vai salgar no mundo. A mesma coisa da luz do mundo. Não adianta você colocar luzes, se você está num lugar, num ambiente claro. A luz ela só tem, de fato, o efeito real, quando ela está no escuro. Quando você acende uma lanterna no escuro, você entende, então, de fato, o que é ser luz do mundo, ok? Então, hoje pela manhã, nós vamos dar uma olhadinha, nessas duas verdades, nessas duas vertentes. A igreja, então, ela precisa ser, ou ela deve ser missional, ou ela deve ser uma igreja missionária. Então, a gente vai tentar entender essas duas coisas
como é que elas funcionam, tá? Então, só para nós fazermos uma distinção entre esses dois termos, né? O que é ser missional e o que é ser missionário, tá? A gente vai tentar entender aqui algumas questões básicas, tá? Então, quando a gente pensa, então, numa igreja missional, a gente está pensando, então, no caráter dessa igreja. Ou seja, como essa igreja, então, ela encara a missão que Deus colocou diante dela. A gente vai entender isso um pouquinho mais adiante, né? Mas aqui, então, a gente está falando de uma igreja missional, é uma igreja que, de fato, está envolvida na missão. Presta atenção. Muitas vezes nós podemos ser uma igreja missionária sem nenhum envolvimento com a missão de fato. Eu vou tentar explicar isso mais adiante. Por isso que eu estou tentando fazer essa distinção entre uma coisa e outra, tá? Então, quando a gente está falando de uma igreja missional, é aquela igreja que não só envia missionários, mas ela mesma está envolvida na missão. Ela mesma, então, está se dedicando para praticar a missão. Obviamente, a distinção que está sendo feita aqui diz respeito, então, àquela igreja que entende que ela faz parte, ela está conectada à missão, ela está envolvida na missão. A igreja missionária, por sua vez, é aquela igreja, então, que simplesmente envia. Essa é a ideia, né? É aquela igreja, então, que diz assim, olha, tem uma pessoa X, uma pessoa A, uma pessoa B, ou pessoas A, B, C. Então, essas pessoas querem ir ao campo, elas querem, de fato, pregar o evangelho em outras nações. Então, a nossa igreja vai apoiar essa pessoa financeiramente. Ok, não tem problema nenhum. Louvado seja Deus, porque a igreja está se envolvendo nisso. Mas muitas vezes a igreja acaba simplesmente se envolvendo com a missão estrangeira, ou seja, ela se torna uma igreja missionária, mas ela não é de fato uma igreja missional. Ela mesma, ela não se envolve na missão de Deus que está ao seu redor. A gente vai ver isso mais adiante no finalzinho, quando a gente então trazer algumas aplicações, tá? Então veja bem, missional refere-se a uma igreja e a um estilo de vida cristão, onde toda a comunidade está envolvida na missão de Deus, agindo como um sinal e instrumento de transformação no seu contexto local, em contraste com o modelo tradicional missionário, de enviar então missionários para longe. Uma igreja missional, ela busca viver a missão de Deus no dia a dia, influenciando a cultura através da presença da igreja no mundo e não apenas convidando pessoas para a igreja. Então preste atenção nas distinções que eu estou fazendo aqui. Reitero, repito, a igreja muitas vezes ela é apenas missionária, ela envia missionários ao mundo, ela se compromete inclusive financeiramente, isso é uma bênção. Mas muitas vezes a igreja ela não é missional, ou seja, no local onde ela está, ela não exerce nenhuma influência no mundo. Os membros dessa igreja missionária, muitas vezes, eles não são missionais. Eles não pregam o evangelho para os seus parentes, para as pessoas que estão ao seu redor. Veja, então, que muitas vezes isso pode gerar até um paradoxo, não é? Pode gerar até, inclusive, uma contradição. Uma igreja que está disposta a sustentar um missionário do outro lado do mundo, mas ela não se envolve com o seu próprio mundo, com a sua própria realidade. Tá? Então, a ideia aqui é, de fato, nós pensarmos a respeito disso. Tá? Além disso, então, nós precisamos partir do pressuposto de que a identidade da igreja, ela mostra, então, qual é a sua missão. Por isso, então, aqui a gente já pode mencionar que a eclesiologia, ela vem antes da missiologia. Vou tentar traduzir aqui para os irmãos. Ou seja, antes de nós fazermos missão, nós precisamos entender quem nós somos, a nossa identidade. Se eu não entendo o que é ser a igreja, eu não vou entender o que é a missão. Ou eu vou fazer a missão de outra maneira. Ou eu vou confundir a missão.
Então, muitas vezes, quando a gente vê distorções sendo feitas por aí, né, em vários aspectos da igreja, se nós formos honestos e se nós fizermos uma avaliação criteriosa sobre aquela igreja ou sobre aquela denominação, muitas vezes o que nós vamos encontrar é exatamente isso. A igreja não conhece a sua identidade. Eles não sabem quem são. Então eles fazem qualquer coisa, né? E elas não sabem de fato qual é o papel da igreja no mundo, qual é o papel dos crentes então em relação à sua vivência no mundo, tá? Então veja que a missão ela pode ser entendida de maneira diferente se nós de fato não compreendermos por que então Deus nos chamou, se nós não entendemos qual é a nossa identidade como igreja. Identidade aqui, irmãos, eu não estou falando de placa, eu não estou falando de nós colocarmos aqui uma denominação, mas de fato entendermos por que Deus nos chamou. O que nós somos de fato, né? Isso diz respeito então à nossa identidade, ok? Vamos caminhar mais um pouquinho. Então, pensando na missão, a missão então nos traz algumas lembranças. Primeiro, a missão nos lembra que a igreja ela deve ser orientada para o mundo, tá? Existindo em favor de outros e não apenas em benefícios próprios. Quando eu menciono aqui que a igreja deve ser orientada para o mundo, eu não estou dizendo que a igreja tem que ser mundana, tá? Eu não estou dizendo que a igreja precisa adotar os padrões do mundo, mas eu estou dizendo que a igreja precisa entender a sua missão no mundo. O que ela precisa fazer ao mundo, aos perdidos, aqueles que não conhecem a Cristo, tá? Então é nesse sentido. Além disso, a missão nos lembra que a igreja é chamada para ser uma participante crítica da cultura e não ceder aos seus ídolos, aos ídolos do seu tempo. Então veja, a igreja, embora ela seja chamada para o mundo, ela não pode se adaptar ao mundo. Ela não pode absorver os valores, os ídolos da era presente. Embora ela seja chamada para ser luz nas trevas, ela não pode se confundir com as trevas. Embora ela seja chamada para participar no mundo, ela não pode ser como o mundo. Ela não pode se adaptar ao mundo. Ela precisa ser o sal do mundo. Ela precisa ser o sal da terra, fazendo a diferença. Então veja que nesse ponto aqui, é aquilo que nós já sabemos e conhecemos. Se a igreja se confunde com o mundo, ou se ela leva os valores do mundo, ela perdeu o seu sabor. Ela perdeu a sua missão. Ela perdeu a sua identidade. Então, se a igreja se torna como o mundo é, ela deixou então a sua identidade de lado e certamente ela vai ter dificuldades na missão, tá? Além disso, então, a missão ela nos lembra que a igreja então, a missão revela aquilo que a igreja é, por que nós estamos aqui e a quem nós pertencemos. Então nós somos o quê? Basicamente, nós somos filhos de Deus e somos servos obedientes. Então a missão nos lembra que nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui simplesmente num passeio escolar. Nós não estamos aqui simplesmente numa caravana turística. Nós não estamos aqui simplesmente passando férias. Nós temos uma missão. Nós temos um objetivo, nós temos uma tarefa, nós temos algo pelo qual Deus nos chamou a fazer. E que Ele poderia ter chamado qualquer outra pessoa. Ele poderia ter feito de qualquer outra forma. Mas Ele resolveu fazer por meio da igreja. Então presta atenção, irmãos. Quando a gente pensa, por exemplo, nas questões sociais, políticas, quando a gente pensa em outros aspectos, né, de exigências que a nossa cultura tem, muitas vezes você vê pessoas fazendo, inclusive, trabalhos melhores do que a igreja. Pensa, por exemplo, na questão social. Existem hoje ONGs, não só no Brasil, mas no exterior, que fazem um trabalho muito melhor
do que as nossas igrejas, ou as nossas organizações eclesiásticas, ou as nossas ONGs eclesiásticas fazem. Existem ONGs que nem são cristãs, que fazem um trabalho muito melhor do que qualquer igreja pode fazer. Mas a igreja, unicamente a igreja, foi chamada para pregar o Evangelho. Isso não foi dado a mais ninguém. Nenhuma ONG, nenhuma pessoa em particular, nenhum grupo específico recebeu essa tarefa de pregar o Evangelho que não fosse única e exclusivamente a igreja. Então, a missão nos lembra disso, que nós precisamos pregar o Evangelho. A missão também nos lembra que a igreja ela deve alcançar o mundo sem perder a sua identidade. Ela deve ser um testemunho atraente, mas fiel às Escrituras. A gente vai tentar compreender isso também no decorrer das nossas aulas, né? No decorrer aqui das nossas lições. Ou seja, a igreja ela precisa, ao mesmo tempo, olhar a cultura ao seu redor. Ela precisa, então, ouvir aquilo que o mundo tem falado. Ela precisa estar atenta àquilo que está acontecendo ao seu redor, para que ela possa, então, fazer diferença no mundo, mas sem perder a sua essência, sem perder a sua base nas Escrituras, sem ceder às tentações do mundo em se tornar uma igreja envolvida nos mesmos valores do mundo, tá? Então é isso que nós precisamos ter uma compreensão, ok? Então veja, esse autor, né? Deixa eu passar aqui. Este autor, ele diz o seguinte, né? Ele fala sobre a igreja missional. Ele diz o seguinte: eclesiologia tem a ver com a compreensão de nossa identidade, quem somos e por que Deus nos escolheu, a quem pertencemos. Se não desenvolvermos nossa autocompreensão em termos do papel que fomos chamados a desempenhar no drama bíblico, seremos moldados pela história idólatra da cultura dominante. Em outras palavras, o que Mike Gowen está dizendo é o seguinte: se a igreja perder a sua identidade e ela perder então a sua missão, ela vai se encaixar exatamente naquilo que Jesus diz quando o sal perde o sabor. O que é que Jesus diz quando o sal perde o sabor? Lembram? Para nada mais serve que não seja ser pisado pelos homens. E muitas vezes é isso que acontece. Por que que muitas vezes o mundo atropela a igreja? Passa por cima da igreja? Por que que muitas vezes nós nos tornamos caricaturas de humoristas? Vocês sabem disso, né? Que muitas vezes tem muitos humoristas que usam exatamente a igreja para fazer uma caricatura dos crentes. Fazem piada de crente, né? Basta você ver alguns na internet. Eu não estou falando daqueles humoristas que falam coisas baixas acerca de Jesus. Não estou falando desses. Esses também. Mas eu estou falando daqueles que fazem piada, né? Dos crentes, da igreja. Fazem todo tipo de chacota na internet. Por que isso? Muitas vezes é porque nós perdemos a nossa identidade. E nós, muitas vezes, a igreja, estou dizendo de modo geral, nós muitas vezes munimos esses humoristas exatamente com as nossas loucuras. Com as loucuras do mundo evangélico, com as loucuras do mundo eclesiástico. Então, a própria igreja, muitas vezes, por perder a sua identidade e não compreender a sua missão, ela se torna, então, esse sal que perdeu o sabor e para nada mais serve que não seja ser pisado pelo mundo, né, pelos homens. Por isso, muitas vezes, a igreja perde a credibilidade, né, porque ela perde a sua identidade, ela perde, então, a sua consciência de missão. Tá? Então é dentro disso, né, que nós podemos concluir aqui que, de fato, a eclesiologia precede a missão. Tá? Ou seja, a nossa identidade, aquilo que nós, de fato, precisamos compreender que nós somos, ela vem antes da nossa missão. Então, antes de nós sermos chamados para trabalhar na missão, nós precisamos compreender nossa identidade, quem nós somos.
Por que nós estamos aqui? Quem foi que nos chamou? A quem nós pertencemos? O que nós somos, então, diante de Deus? Essa é a primeira coisa. Quando, de fato, nós compreendermos isso, aí a gente agora pode sair para a missão. A gente está entendendo o que a gente precisa fazer no mundo. A gente está entendendo o que nós precisamos realizar com aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira parte nós precisamos mencionar isso. A nossa identidade, ela precede a missão, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, irmãos, rapidinho, num breve histórico, então, a respeito, então, do relacionamento da igreja com a cultura. Então, o livro que eu estou usando como base, né, ele traz aqui alguns aspectos rapidinho, só para a gente entender, até para a gente compreender um pouquinho, né, do estado em que nós nos encontramos em pleno século XXI, né, para que a gente possa até mesmo refletir sobre essas questões aí que a gente está mencionando. Tá? O primeiro aspecto, então, que esse autor traz, diz respeito, então, à igreja primitiva. Então, se você der uma olhadinha lá na igreja primitiva, né, você vai encontrar uma igreja primitiva que tinha mais ou menos esse aspecto aí que eu tentei resumir, né? Eles eram residentes peregrinos. Então, qual era a mentalidade da igreja primitiva? Era basicamente o seguinte: nós fomos salvos por Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida, nós estamos aqui para o que der e vier, nós temos uma plena comunhão conosco e nós precisamos aqui agora pregar o Evangelho. Era basicamente isso. Então, se você olhar lá a igreja primitiva, era isso que ela fazia, né? Então, a igreja primitiva, né, que a gente às vezes gosta de mencionar muito sobre a comunhão da igreja primitiva, mas a comunhão era um aspecto da igreja primitiva, não todo, tá? Ela tinha outros aspectos, ela tinha doutrina, ela tinha outros aspectos, ela compreendia a sua missão, tanto que você vai ver diversas vezes a igreja primitiva se expandindo para o mundo e também fazendo diferença ali ao seu redor, né? Então eles tinham essa mentalidade, né? Eles tinham essa convicção plena do que eles de fato eram e qual era a missão que eles deveriam exercer. Então preste atenção, né? Quando você pensar assim, puxa, pastor, a gente podia voltar naquele tempo, né, em que a igreja primitiva fazia isso e fazia aquilo, e alguns crentes assim mais saudosos, né, eles ficam pensando que a igreja primitiva era aquela igreja assim que eles se reuniam no templo, e eles passavam ali o tempo todo sentado, ouvindo os apóstolos, nas doutrinas, na comunhão, né, tomando aquele café da manhã, almoçando juntos, e talvez tomando café da tarde juntos, o jantar, e eles passavam até 10 horas da noite sentados, só ouvindo e ouvindo. Eles estavam ali meio paralisados, né? Só ouvindo doutrina. Não, eles eram atuantes. Eles saíam para pregar o Evangelho. Os apóstolos impulsionavam aquela igreja para a pregação do Evangelho. E você vai ver no decorrer, especialmente no início do livro de Atos, que Deus ia acrescentando à igreja à medida que a palavra de Deus ia aumentando, né? Não existia uma campanha de aumento de igreja, não existia nenhum projeto de aumento da igreja, não existia nenhum coaching de aumento da igreja para que a igreja aumentasse. Aumentava a igreja à medida que a palavra aumentava. Ou seja, quanto mais o evangelho era pregado, mais a igreja então era acrescida de membros, de números de pessoas. Então essa é a realidade que nós encontramos ali no início, então, da igreja, né, na igreja primitiva. Nós vamos dar um salto aí, né, e vamos chegar no século XVIII. Quando a gente, então, percebe, ali, a partir ali do iluminismo, como essa perspectiva, então, da igreja, ela mudou. Então, veja, a partir do iluminismo, e aqui eu não quero dar nenhuma aula sobre isso, mas, basicamente, o iluminismo trouxe a ideia, então, de que tudo se resolve pela razão. O iluminismo também trouxe para nós, né, a partir do século XVIII, que não existe mais uma verdade. O que existem são várias. O iluminismo também impactou a cultura no que diz respeito, então, à fé cristã, que a fé cristã, então, ela passou a ser uma fé pessoal, particular, uma escolha privada. Ou seja, não necessariamente você precisa pregar o evangelho a alguém
para mostrar a essa pessoa que ela precisa crer em Cristo. O Evangelho, então, se tornou uma decisão pessoal. Ou seja, se eu sou crente, se eu sou um cristão, esta é uma decisão pessoal minha e eu não preciso necessariamente levar essa verdade a outras pessoas. Aí talvez você pense assim, poxa pastor, mas o que isso tem a ver, não é? Isso não tem problema nenhum, cada um pode ter a sua fé, né? A gente fala muito sobre liberdade de expressão hoje, né? Ou liberdade de culto, ou liberdade religiosa, ou seja, cada um pode ter a sua religião. Mas isso impacta diretamente no evangelismo, na missão da igreja. Então, se cada indivíduo ele tem a opção de escolher a sua própria fé, então a igreja não precisa pregar. A pessoa só vem para a igreja se ela quiser. Ela não precisa ser convencida, ela não precisa ser convertida, ela não precisa ser, como Paulo usa lá, né? Ela não precisa ser, me fugiu aqui a expressão, mas ela não precisa ser, no sentido mesmo de ser modificado o seu pensamento para que ela crê em Cristo. Se ela não crê, não tem problema, eu vou continuar seguindo a minha fé. A fé se tornou pessoal, particular. A igreja não precisa mais pregar o evangelho. Talvez quem mais trouxe essa verdade, né, quem mais trabalhou em prol disso, tenha sido de fato Descartes, né, quando ele diluiu a verdade absoluta. Ou seja, cada indivíduo agora ele tem a sua própria verdade. Ou seja, o evangelho não é a verdade. Segundo, então, essa perspectiva do iluminismo, o evangelho é uma verdade, não a única. Tá? Segundo o iluminismo e segundo o que a gente vê muitas vezes hoje, né, na nossa sociedade. Ou seja, a verdade ela se diluiu em verdades. E isso, então, acabou amoldando a igreja, aquilo, então, que os estudiosos dizem de um cativeiro cultural. Ou seja, a igreja, embora ela esteja no mundo, ela não faz nenhuma diferença no mundo. Por quê? Porque as pessoas não querem mais ouvir o evangelho. E o evangelho também não é a única verdade. O evangelho é apenas uma dentre diversas verdades. E isso, irmãos, trouxe impacto para a igreja exatamente porque a igreja acabou se ensimesmando. Ela acabou, então, voltando-se para si mesma. Ela acabou, então, no sentido de que ela faz de tudo, então, simplesmente para manter-se, para, de alguma maneira, conduzir aqueles que estão debaixo do mesmo teto, ou estão debaixo da mesma fé. Mas ela não é uma igreja missional. Ela não está preocupada em alcançar mais ninguém. Ela está simplesmente preocupada em manter aqueles que professam a mesma fé. Embora talvez você pense que isso não tem problema nenhum, mas isso tem sido uma realidade não só a partir do século XVIII, mas tem sido uma realidade hoje, no nosso mundo, onde você percebe as mesmas coisas, uma verdade que é diluída. A gente, no mundo atual, eu não quero me aprofundar muito nisso, mas hoje a gente nem fala mais de um mundo pós-moderno, a gente nem usa mais essa expressão, né? Alguns filósofos usam já que nós vivemos numa sociedade líquida. Ou seja, aquilo que é verdade hoje, exatamente no dia 5 de outubro, ela pode ser uma mentira amanhã, no virar do relógio, ela pode ter mudado completamente. Aquilo que foi fundamentado e solidificado durante séculos, ele pode simplesmente ser questionado. E o que a gente vê muitas vezes é isso, que hoje muitas pessoas têm tentado, inclusive, mudar os fatos do passado, né? Tentando jogar fora as tradições, tentando jogar fora tudo aquilo que nós vivemos durante 2000 anos. Por quê? Porque agora nós queremos fazer um mundo completamente diferente, onde ele não é mais construído em base de uma verdade, mas baseado em diversas verdades, né? Como se isso de fato fosse possível. Tá? Então, resumindo aqui,
Quais foram as consequências do iluminismo para a fé cristã? Eu já falei sobre isso. Relativização, então, da verdade. A fé, então, ela se tornou algo privado, particular ou individual. Então, se eu tenho fé em Cristo, ok, não tem problema nenhum, eu não estou obrigado a pregar mais para ninguém. Cada um pode ter a sua fé, cada um pode ter a sua crença. Então, basta que eu acredite que a minha verdade é uma verdade para mim, não tem problema nenhum. Então, isso, de fato, trouxe consequências à fé cristã. Então, veja, a fé cristã, então, passou a ser vista apenas como um bem-estar pessoal. O cristão, então, está preocupado com o quê? Consigo. Ele está preocupado, então, em resolver os seus dilemas pessoais. Daí, irmãos, você percebe que muitas vezes as pregações ditas evangélicas da atualidade, elas estão preocupadas com o nosso bem-estar. Aí são mensagens sobre o casamento, como é que você pode ter uma vida próspera, como é que você pode criar bem os seus filhos, como é que você pode ter um relacionamento conjugal próspero, como é que você pode ter um trabalho abençoado, como é que você então lida com as suas ansiedades, os seus medos, os seus traumas. Fala-se muito em coisas voltadas para nós mesmos. E a preocupação se tornou como nós podemos nos sentir bem. Não tem nada a ver com a missão. Não tem nada a ver com pregar o Evangelho. Não tem nada a ver com sacrificar-se por Cristo. Quantas vezes nós ouvimos a respeito disso este ano, em que nós devemos morrer para nós mesmos para seguirmos a Cristo? Talvez poucas vezes, ou talvez nenhuma vez nós ouvimos a respeito disso. E eu não estou falando disso da nossa igreja, especificamente. Eu estou falando do contexto de modo geral. As pregações têm sido voltadas exatamente para nós resolvermos os nossos dilemas pessoais e momentâneos. Como se simplesmente ter um casamento feliz ou ter uma criação de filhos abençoada resolvesse todos os nossos problemas e revelasse para nós, de fato, que nós somos verdadeiros cristãos. Então nós confundimos muitas vezes, inclusive, essas coisas, achando que um casamento feliz é igual a um crente fiel. Quando, na verdade, isso não é algo que nós devemos nos fundamentar. Porque existem muitos incrédulos que têm casamentos muito mais felizes do que crentes. O verdadeiro cristão é aquele que de fato segue a Cristo, que obedece ao Senhor Jesus Cristo. E eu não estou dizendo que porque nós somos crentes que nós devemos ter um casamento ruim, não, irmãos, não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que a gente não pode aprender como ter um casamento melhor ou criar os nossos filhos de maneira correta, nada disso. Mas o nosso foco para que nós tenhamos um casamento próspero, abençoado, filhos crentes e por aí vai, é que nós estamos de olho na missão. Nós estamos de olho em como nossa vida de fato pode servir ao reino de Deus e não estamos voltados basicamente para nós mesmos, tá? Então veja que o iluminismo, então, ele levou a sociedade ao consumismo, uma vez que tudo havia perdido o significado. É interessante isso, né? Então você tirou a fé cristã, tirou o significado real da vida, o que é que sobra? Nada. Então eu agora preciso buscar a felicidade em algum lugar. Consumismo. A igreja então foi moldada pela cultura e passou a mera vendedora de bens e serviços religiosos. O fiel passou a ser um cliente e a fé apenas mais um produto. Te lembra alguma coisa isso? Aqui produto, irmãos, eu não estou falando que é amuletos gospels não, tá? Mas é aquele culto onde você vai para você aprender alguma coisa para solucionar um problema seu. Esse é o crente consumista. Ele não está atrás da missão, ele está atrás do bem-estar dele. Ah, tem um pastor fulano de tal lá que ele traz revelações, eu estou precisando de uma revelação, vou lá naquele produto, quanto custa? Ah, em princípio não custa nada, mas vamos lá. Esse é o crente consumista. Ah, eu vou naquela igreja, porque naquela igreja lá tem uma programação X, Y, Z, e quando eu vou lá eu me sinto muito bem. Esse é o crente consumista. Ele está procurando o seu próprio benefício. Ele está procurando o produto que lhe agrada.
ele não está envolvido com a missão. Ele está procurando um produto. Assim como eu e você vamos na padaria que mais a gente gosta, né? Tem um pão lá que é melhor do que aquela outra padaria, né? Lá tem um produto que você gosta mais do que o outro, né? Tem um açougue que vende uma carne melhor do que a outra. Então, muitas vezes na igreja também é assim. O fiel, o cristão, ele vai na igreja que melhor lhe atende, né? Ou que melhor tem produtos dos quais ele pode consumir, tá? Então, dentro disso, né, o autor ele traz alguns aspectos de algumas imagens que a igreja tem sido transformada, né? Algumas imagens, então, que moldam a igreja. Então, ele fala, por exemplo, que a igreja, muitas vezes, tem se tornado um shopping center ou uma praça de alimentação. Então, para esse autor, ele diz o seguinte, olha, para muitos a igreja ela tem que ter uma variedade de programas para suprir a necessidade dos crentes da igreja. É como você vai no shopping, na praça de alimentação. Aí tem lá o McDonald's, tem lá o Burger King, tem lá o Calzone, tem lá o que mais? Né? Tem girafas, tem lá o Subway, tem uma diversidade de comida que você pode dizer, eu prefiro essa, e aí você vai lá. Se você quiser me convidar, viu, eu gosto do calzone. Então você vai lá e escolhe aquilo que você mais gosta, né? Então você vai lá e escolhe. E muitas vezes a igreja é transformada nisso. Qual é o programa que essa igreja tem para me satisfazer? É programa para casais? É programa para filhos, é programa então para maridos, é um trabalho com homens, é trabalho com mulheres. Essa igreja é uma igreja envolvida com assistência social ou com ação social. O que essa igreja faz? Eu quero saber o que ela faz para eu saber se eu estou disposto a entrar nessa igreja ou não. Veja, irmãos, nada disso é pecado em si mesmo. Não estou dizendo que a igreja não pode ter programações para casais, para filhos, para homens, para mulheres, não estou dizendo nada disso. Mas muitas vezes nós transformamos ou queremos que a igreja traga uma satisfação nesse sentido ao nosso desejo pessoal, tá? Ele também usa uma outra imagem e ele fala então da igreja como um centro comunitário. Então ele diz o seguinte, olha, neste caso, a igreja se torna um centro para suprir as necessidades sociais de seus membros. Programas para adolescentes, solteiros, casados, homens, mulheres, crianças, servem apenas para suprir as necessidades sociais do grupo. Tá? Foi isso que eu acabei de mencionar. Ele também usa uma outra imagem de que a igreja, muitas vezes, né, ela é vista como uma empresa. Então a igreja é focada no crescimento, no lucro, no marketing, tá? Os pastores então devem ser eficientes, os produtos então devem ser muito bem comercializados. Tem igreja que é assim, né? Tem pastor que ele é colocado numa espécie de uma pressão de que se não tiver um desenvolvimento de crescimento da igreja, tchau, ele vai para outro. Vamos trazer outro. Esse aí não serviu. Muda. Vamos trazer um cara que seja especialista em crescimento da igreja. Sabe tudo sobre o crescimento da igreja. E muitas vezes, a gente já sabe disso, né? Muitas vezes a igreja acaba cedendo, inclusive, a esse marketing, né? Que a gente vê nos dias atuais, né? Venha para essa igreja, porque essa igreja tem muito a te oferecer. É igual propaganda de carro, né? Compre esse carro porque ele é o melhor do mercado. Venha para a minha igreja, porque a minha igreja é a melhor que tem aqui na Redondeza, né? Ele menciona também como imagem da igreja, né, a igreja como um teatro. Então ele diz lá, teatros são locais onde as pessoas são convidadas para sentar-se e desfrutar passivamente dos diversos tipos de entretenimento. Líderes se tornam atores de uma peça, enquanto os fiéis são apenas espectadores que dão uma nota no final. Não é assim o teatro? Você vai assistir uma peça, você vê lá os atores atuando, no final você diz que se gostou ou não gostou. E tem crente que é assim, vai na igreja, senta, e aí, a depender do que acontece no final, ele aplaude ou não. Ele recomenda ou não aquela igreja, aquela peça de teatro, né? Aí você vai saber se valeu a pena pagar um ingresso para assistir aquela peça ou não. Né? Então é mais ou menos isso que acontece nesse contexto, né? De que a igreja se torna
um teatro, tá? Deixa eu caminhar aqui rapidinho. Uma outra imagem, então, que ele coloca para nós é que a igreja, então, muitas vezes é como uma sala de aula. Então, nessa imagem, a igreja oferece estudos bíblicos e ensina aos seus membros apenas como produtos para serem desfrutados. Veja, isso não é algo ruim. Mas se nós ficarmos só no conhecimento bíblico, só no estudo bíblico, sem de fato sairmos para cumprir a missão, nós não estamos de fato entendendo aquilo que Deus deseja de nós, tá? Talvez uma outra, né, que é bem conhecida de nós, muitas vezes nós falamos, né, que a igreja é vista como um hospital ou como um spa. Então a igreja oferece cura, enquanto o spa oferece a oportunidade de rejuvenescimento em um mundo estressante, né? Então, as pessoas vêm à igreja e dizem, não, eu vou para a igreja porque lá eu recebo cura, lá eu me sinto bem, o mundo é um caos, mas aqui na igreja, aqui é tudo paz e alegria, e uma bênção. Então, olha, é bom demais. A igreja é um hospital, a igreja é um spa para mim, né? Então, muitas vezes é assim que as pessoas enxergam a igreja, tá? Além disso, então, ele menciona a igreja como um seminário motivacional, ou seja, as pessoas vêm para a igreja querendo uma autoajuda. Elas querem se sentir bem, elas querem se sentir melhores. Elas querem ter aquela impressão de que, de fato, elas não são tão pervertidas assim. Que elas são bons pais, bons maridos e por aí vai. Muitas vezes a igreja é vista como um posto de assistência social. Então a igreja faz todo tipo de assistência social com os mais necessitados. Alguns veem a igreja então como um polo social. É aquele lugar onde você precisa então se inteirar politicamente, socialmente, economicamente. Então a igreja é vista muitas vezes como isso, né? Como um local onde você então precisa escolher um partido político, ou vocês precisam escolher um personagem político, e a igreja então se envolve, e muitas vezes a igreja inclusive levanta bandeira para o político tal, político Y, né? Algumas vezes até traz o político na igreja, dá o púlpito para que ele possa então convencer os fiéis a votar nele por causa disso e daquilo outro. Né? Então veja, irmãos, que todas essas imagens aqui, embora elas tenham uma certa verdade em cada uma delas, elas se tornam perigosas exatamente quando elas se tornam algo em si mesmas. Não estou dizendo que a igreja não pode ser um lugar de cura. Não estou dizendo que a igreja não pode ser um local onde as pessoas, de fato, possam receber assistência social e por aí vai. Mas quando isso se torna algo em si mesmo, pode ser um sinal de que nós estamos perdendo a nossa identidade e a nossa missão. Quando uma igreja se envolve politicamente, demasiadamente, pode ser que ela esteja perdendo a sua identidade e a sua consciência de missão. Então, tudo isso muitas vezes é bom, é necessário, mas a gente não pode perder o foco por aquilo, então, que nós fomos chamados. Qual é, então, a solução para tudo isso? Como é que, então, nós devemos caminhar para que, de fato, nós compreendamos a nossa identidade e a nossa missão? Nós precisamos, então, do Evangelho. É o Evangelho, então, que precisa estar presente na nossa vida e na vida da igreja. Se nós perdermos o foco do significado do Evangelho, que fala aquilo que nós somos em Cristo, e daquilo que ele fala a respeito da nossa missão, irmãos, nós podemos ser qualquer coisa, menos uma igreja cristã ou uma igreja missional. Nós podemos ter toda e qualquer motivação, até boa, até algo de fato bom que precisa ser feito. Mas se isso não for baseado no Evangelho, nós podemos ser qualquer coisa, menos de fato uma igreja. Então o nosso foco é o Evangelho. É aquilo que Cristo fez por nós e aquilo que Cristo nos ensina a fazer por meio da sua pessoa e da sua obra. Então, diante disso, para nós caminharmos aqui para o final,
Como é então que o Evangelho molda a igreja missional? Primeiramente, então, o Evangelho exige que a igreja o aceite como a única história verdadeira no mundo. Lembra que eu falei sobre isso no Iluminismo? O Iluminismo fala sobre várias verdades. O Evangelho é a única verdade verdadeira. E eu estou sendo redundante aqui de propósito. Não existe outra verdade que não seja a verdade do Evangelho. E qual é a verdade do Evangelho, basicamente? O Evangelho, então, diz que nós somos o quê? Pecadores, que Cristo, então, por sua, melhor dizendo, né? Nós somos criados segundo a imagem de Deus, nós nos tornamos pecadores por causa da queda. Cristo, então, teve que pagar o preço em nosso favor e nós aguardamos a eternidade com Cristo. Esta é a história que molda a nossa vida, que molda o mundo. Não é a história da política, não é a história social, não é a nossa história familiar, não são os nossos desejos pessoais, não são os nossos talentos pessoais, não são as coisas que nós desejamos, mas o que molda a nossa vida é o Evangelho. Então, por mais que nós tenhamos desejos pessoais, e por mais que de fato o Evangelho mude as questões pessoais da nossa vida, como casamento, filhos, trabalho e por aí vai, tudo isso precisa ser colocado à luz do Evangelho. Então o casamento, ele é abençoado de fato quando ele é moldado pelo Evangelho. Os nossos filhos de fato caminham com Cristo quando eles recebem o Evangelho. Não é quando ele é próspero financeiramente, não é quando ele se dá bem na vida, que ele se torna um profissional. Não, quando ele é moldado pelo Evangelho. Quando os nossos filhos de fato conhecem o Senhor Jesus Cristo. Uma igreja missional, então, ela se torna de fato diferença no mundo, exatamente não é porque ela tem uma quantidade X ou Y de membros, ou se ela tem um patrimônio gigantesco. Não, é quando essa igreja ela é moldada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Quando os membros dessa igreja compreendem e vivem o Evangelho. Tá? Então, uma outra coisa que o Evangelho faz é que o Evangelho ele exige qual seja o tema central da história. Deus renovará a criação e a vida humana. Nós não aguardamos uma revolução política. A gente não está preocupado com as promessas que são feitas a cada eleição. Nós não estamos de olho naquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Nós não estamos preocupados, por assim dizer, né, que o nosso corpo está se deteriorando a partir dos anos, né, a partir de que a gente vai envelhecendo. Nós estamos preocupados, então, de que um dia Deus vai renovar todas as coisas. Nós não estamos preocupados com este mundo. Nós estamos, de fato, de olho naquilo que Deus fará por meio da renovação de todas as coisas. Além disso, então, o Evangelho, ele exige a aceitação das boas novas, a vinda do reino de Deus. É assim que nós vivemos, é assim que nós compreendemos todas as coisas. Além disso, então, o Evangelho afirma que Deus realiza seus planos redentores por meio de um povo escolhido graciosamente. Vou repetir. O Evangelho afirma que Deus realiza seus planos redentores por meio de um povo escolhido graciosamente. Deus nos escolheu e coloca em nós a responsabilidade de sermos cooperadores com o seu plano redentivo, com o seu plano redentor. Irmãos, reitero o que eu falei no início. Não há nenhuma agência, não há nenhuma ONG, não há nenhum grupo, seja ele qual for, que recebeu das mãos de Deus a responsabilidade, como Paulo vai dizer, né, a obrigação de pregar o Evangelho que não seja a igreja. Isso não é responsabilidade dos políticos,
isso não é responsabilidade dos governantes, isso não é responsabilidade das autoridades, isso não é responsabilidade só do pastor ou só da liderança da igreja, isso é responsabilidade do corpo de Cristo. Se nós estamos no corpo de Cristo, se eu e você fazemos parte, ou pelo menos achamos que fazemos parte, ou confessamos que fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos o dever, a obrigação, pesa sobre cada um de nós, de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é de um grupo seleto, não são dos crentes mais preparados, não é de um grupo espiritual que está no nível mais elevado que você pensa assim, não, esse grupo está mais elevado, eles sabem mais, então deixa eles pregarem, deixa eu ficar aqui quietinho no meu canto. Não, cada um de nós, a nossa maneira, com a capacidade que Deus nos dá por meio do seu Espírito, somos responsáveis então de pregar o Evangelho de Cristo. Ninguém mais vai fazer isso, gente. Ninguém. Se nós queremos de fato que o Evangelho seja conhecido a todas as pessoas, de fato nós precisamos compreender que nós fazemos parte então deste povo. Tá? Além disso então, o Evangelho revela que a igreja é tanto o início como a continuidade de algo mais antigo. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante, né, em outras aulas, mas nós somos a continuidade do povo de Israel. É assim que nós compreendemos. Deus não tem dois povos. Deus não tem um povo no Antigo Testamento e Deus não tem outro povo no Novo Testamento. Deus tem um povo só, chamado de igreja, chamado de Israel de Deus. E qual era o propósito de Deus no Antigo Testamento, quando Ele escolheu aquele povo? Era para que aquele povo fosse um povo santo, mas também fosse um povo missionário. Ou seja, para que as outras nações vissem aquilo que Deus fazia em Israel e vissem, puxa, esse povo tem um Deus que tem leis justas. Este povo tem uma vida de santidade transformada. Este povo não é como os outros povos. Eles têm algo diferente. E aqueles povos, então, pudessem ir até a Israel para que pudessem conhecer a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a graça de Deus, tudo aquilo que Deus estava fazendo naquele povo. Ao mesmo tempo, aquele povo precisava então levar estes mandamentos aos outros povos. Talvez isso não fique muito claro no Antigo Testamento, não é? Quando a gente não vê que Israel enviasse missionários, mas essa era a grande realidade. Aquele povo precisava ser um povo santo para atrair os outros povos até ele. E o que aconteceu com Israel então? Israel simplesmente se perdeu na missão. Ele se tornou um povo desobediente, ele se tornou um povo, então, relutante, resiliente contra Deus, ele se tornou como os outros povos, e os povos, então, não viam nada de diferente em Israel. Eles eram idólatras, eles participavam das mesmas festas imorais, eles viviam na mesma imoralidade, eles se casavam com pessoas de outros povos, então ele perdeu a essência do seu chamado e da sua missão. E a igreja, muitas vezes, acontece isso. Ela se mistura com o mundo, ela se conforma conforme o mundo, e ela perde, então, a sua essência. Então, as pessoas simplesmente dizem a mesma coisa que diziam no Antigo Testamento. Ah, por que eu vou para a igreja? Porque o crente que trabalha do meu lado aqui, ele é pior que eu. Ele diz que é crente, ele diz que frequenta a igreja semanalmente, mas ele faz as mesmas coisas que eu faço. Ele xinga, ele briga com a mulher, ele fala mal dos filhos, ele fala mal da igreja. Por que eu vou na igreja desse camarada? Ele é igual a mim. Então eu não quero ir para essa igreja. Eu não quero ser crente para ser igual a esse indivíduo. Porque muitas vezes a igreja perdeu a sua identidade, ela perdeu a sua essência. A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, tá? Então, para nós partirmos aqui, de fato, aos finalmentes, né? Então, algumas afirmações finais aqui para nós partirmos para o final da nossa lição. Então, 3 consensos aí que nós podemos mencionar, né? O primeiro deles, então, é que o ponto de partida para a missão é o Deus missionário. Veja, então, que o Pai envia o Filho e o Pai e o Filho enviam o Espírito.
O propósito de Deus, então, é restaurar e curar toda a criação. Como é que ele vai fazer isso, gente? Por meio da pregação do Evangelho. Eu não sei exatamente quem é o autor, né? Ele era um missionário. Ele dizia assim: Deus tinha um único filho, ou Deus tem um único filho, e ele fez deste filho um missionário. Ele enviou o seu filho para nós. Tá? A segunda coisa, então, que nós podemos mencionar como consenso é que a igreja, então, é assumida na obra de envio em nome de Deus e é definida, então, como um povo enviado. Veja, então, que Jesus disse isso: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Como é que o Pai enviou Jesus? Foi para um passeio? Foi para ele ter uma aventura turística aqui na terra? Foi, gente. Jesus veio só para, sei lá, passar uns dias ali na Galileia, tomar um banho de mar, comer uns peixinhos, uns pães. Foi para conhecer pessoas novas. Foi para isso que Jesus veio? Ele veio para uma missão, não foi? Ele diz: eu não posso fazer outra coisa. Eu não vim aqui para brincar. Eu vim aqui para cumprir a missão do Pai. Eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. Isso precisa aflorar no nosso coração. Dizer: eu não quero fazer outra coisa. Eu quero fazer aquilo que Deus quer. Eu quero fazer aquilo que Deus deseja que eu faça. Eu não estou preocupado em ganhar dinheiro. Eu não estou preocupado em ter uma vida social badalada. Eu não estou preocupado com isso ou com aquilo. Lógico, essas coisas fazem parte da vida. Eu não estou dizendo que nós devemos fechar os nossos olhos para as realidades materiais das quais nós vivenciamos. Mas é aquele desejo de fazer tudo isso que eu quero fazer para glorificar a Deus, para fazer a vontade de Deus. O que é que eu posso fazer para que Deus seja glorificado? Como é que eu posso trabalhar para que Deus seja glorificado? Como é que eu posso me esforçar no meu trabalho para que eu possa pregar o Evangelho? Então, todos os esforços do Senhor Jesus Cristo foi para isso, para que Ele cumprisse uma missão. E Ele nos enviou da mesma maneira. Vai e façam a mesma coisa. Eu envio vocês, assim como o Pai me enviou. Em terceiro lugar, o terceiro consenso é que o entendimento de missão, ou da Missio Dei, né, e a natureza missional da igreja, deve ser elaborado no contexto da cultura ocidental. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a missão de Deus, ela precisa levar em consideração o lugar onde nós estamos. Muitos missionários, nas décadas de 60, 70, até na década de 80, talvez um pouco da década de 90, eles cometeram muitos erros, porque eles levaram o Evangelho, mas eles levaram também a cultura. Então, muitos americanos chegavam na África, na Ásia, e eles queriam, então, implementar não só o Evangelho, mas o seu próprio estilo de viver. Então, diziam: olha, você tem que usar terno, gravata. O Brasil foi assim. Você tem que usar terno, gravata, porque se você não usar terno e gravata, você não é pastor, você não é uma igreja genuinamente evangélica. E muitas vezes os americanos levaram isso para o meio da África, dizendo que os africanos também precisavam usar roupa como os americanos usavam, né? Graças a Deus, muitos missionários reconheceram esses erros do passado, e hoje você vê muitas igrejas sendo plantadas em lugares como esse, em que eles levam em consideração, de fato, a cultura, né? Então não dá para você, por exemplo, construir um prédio desse, né, nessa estrutura ocidental, a nossa maneira de construir, no meio de uma tribo indígena. Se você levar um prédio desse e construir ele do mesmo jeitinho na tribo indígena, ninguém entra lá. Vocês ouviram aqui o pastor Marcelo falando sobre isso na semana passada. Ou seja, a missão de Deus precisa levar, ou precisa considerar o contexto onde ela está acontecendo. Então ela precisa levar em consideração um contexto. Qual é o nosso contexto aqui do Sudoeste? Qual é o contexto que é completamente diferente de uma igreja que está sendo plantada, por exemplo, no Pedregal, que é no entorno aqui do Distrito Federal, um lugar que tem muita criminalidade, pobreza e por aí vai. Como é que nós vamos plantar uma igreja, talvez aqui no Noroeste, que talvez seja o metro quadrado mais caro de Brasília hoje?
Como é que nós vamos pregar o evangelho na cidade de Cavalcante, no interior do Goiás? Então a gente precisa levar esse contexto e a gente precisa observar como é que a cultura acontece ao nosso redor, para que a missão de Deus seja efetiva. Então notem, irmãos, que a igreja, ela não está cega, ela não é ingênua com relação ao contexto onde ela está inserida. Ela precisa observar, e eu diria mais, ela precisa estudar o contexto onde ela está. Semana passada um colega falou para mim assim, lá na minha igreja não tem escola dominical. E talvez você vai dizer assim, pastor, que absurdo. Mas por que eles resolveram não ter escola dominical? Eles fizeram um estudo. E eles perceberam que para que você tivesse escola dominical de manhã e os crentes pudessem ir para a igreja à noite, era algo impraticável, por causa da distância em que essas pessoas moravam em relação ao local onde a igreja estava. O que eles fizeram? Colocaram estudos bíblicos durante a semana exatamente para suprir aquilo que a escola dominical não tinha condições de suprir, porque as pessoas simplesmente não tinham condições de ir à igreja 2 vezes no domingo. Então veja, até mesmo um estudo a respeito disso deve ser considerado para que a missão de Deus possa ser efetivada da maneira mais eficaz. Eu não estou dizendo que é a maneira perfeita, mas a maneira mais eficaz para que isso aconteça. Diante disso, então, irmãos, nós podemos mencionar 2 valores fundamentais para a igreja missional. O primeiro deles, então, é o amor em ação. Nenhuma igreja será missional se ela não tiver amor em ação. Se nós não estivermos com os olhos abertos, com os ouvidos atentos, se nós não tivermos compaixão daqueles que estão ao nosso redor, se nós não percebermos de fato aquilo que acontece ao nosso lado, com pessoas que muitas vezes estão vivendo dia após dia ao nosso lado, e que nós sabemos que essa pessoa não estará com Cristo na eternidade, porque ela não conhece, ela não ouviu o Evangelho. Se nós não tivermos um amor em ação, nós vamos continuar inertes, achando simplesmente que o Evangelho é para mim, eu fui alcançado. Não tem problema, essa pessoa não crê em Jesus, tá bom, não tem nada não. Ela tem a fé dela, eu tenho a minha e está tudo bem. Nós precisamos ter então esse amor de fato em ação. Tiago 1, versos 23 a 25, ele vai dizer assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago está dizendo que o mais importante é você praticar aquilo que você ouve, e não simplesmente ouvir, mas praticar aquilo que você ouve. Mais um pouquinho adiante, no capítulo 2, o mesmo apóstolo Tiago vai dizer o seguinte, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessidade do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, ela está por si mesma morta. 1 João 3, os versos 16 a 18, ali o apóstolo João, ele diz assim para nós, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhes o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O amor em ação, então, ele faz muita diferença
na vida da igreja missional. Se nós simplesmente estivermos aqui, manhã após manhã, ouvindo, ouvindo e ouvindo, se nós não praticarmos aquilo que nós estamos ouvindo, segundo Tiago, a nossa fé é morta. Ou seja, não está valendo absolutamente nada nós passarmos aqui, semana após semana, se de fato nós não praticamos aquilo que nós aprendemos. Além disso, então, uma outra coisa importante é a graça abundante. Ou seja, a graça de Deus é o pilar da conduta cristã e também da nossa vocação missional. Quando nós compreendemos de fato de que Deus nos salvou meramente por sua graça e misericórdia, que eu poderia estar entre aqueles que estavam caminhando para a condenação eterna. Mas um dia, há quase 30 anos atrás, Deus, por sua misericórdia e graça, me apresentou isso que é conhecido como o Evangelho. E ele alcançou o meu coração por causa disso. Mas alguém falou deste amor e dessa graça para mim. Alguém disse para mim, você precisa aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém gastou tempo comigo e disse para mim, olha, se você continuar nesta vida, você vai para a condenação eterna. Ele demonstrou a graça de Deus e a misericórdia de Deus. E a igreja precisa ser pujante nisso também. Em demonstrar àquelas pessoas que estão ao nosso redor, que a graça de Deus transforma, que ela muda, que ela soluciona, que ela santifica, que ela transforma o casamento, ela transforma a vida dos filhos, ela traz o bálsamo da misericórdia e do poder de Deus. Mas enquanto a gente ficar calado, irmãos, quem vai saber disso? Se a gente permanecer dia após dia no nosso trabalho sem abrir a boca, quem vai saber dessa verdade? Quem vai ser alcançado se a gente não abrir a boca e dizer sobre essa graça abundante, sobre essa misericórdia? Ah, pastor, mas o cara lá do meu trabalho, o senhor não conhece ele, o cara é o cão em pessoa. O homem é difícil, o homem é duro, a mulher é petulante, é orgulhosa. O senhor não sabe com quem eu trabalho. O camarada lá é casca dura. O cara é um coração duro. Não há coração duro que a graça não possa alcançar. A graça é abundante. Paulo vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há nenhum indivíduo, nenhuma mulher, nenhum homem, que se de fato for tocado pela graça de Deus, pode resistir a essa graça e essa misericórdia. Pode ser um indivíduo mais duro, mais ímpio, mais blasfemo. Mas se ele for alcançado pela graça de Deus, a graça de Deus transforma a vida desse indivíduo. Nós temos exemplos na Bíblia, irmãos. Paulo é um deles. Foi alcançado pela graça de Deus. Um homem que perseguia cristãos, mas que foi alcançado pela misericórdia e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, para nós finalizarmos, a igreja, então, ela deve ser missional ou ela deve ser missionária? O que vocês acham? Ela precisa ser as duas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que, mensalmente, nós enviamos ofertas missionárias lá para o reverendo Gessé e outras que são enviadas também para outros missionários. E outros missionários que vêm aqui contando o seu trabalho em diversas partes do mundo. À medida que nós oramos por pessoas como o reverendo Gessé, o reverendo Osni e tantos outros que passam pela nossa igreja, falando então do trabalho que eles fazem em vários lugares do mundo, nós também aqui precisamos estar envolvidos com a missão. Nós, cada um de nós individualmente, mas nós como Igreja Presbiteriana do Sudoeste, nós precisamos estar envolvidos na missão que Deus deu para nós aqui no Sudoeste. O Gessé está lá, no Timor-Leste. Deus o chamou para lá. Nós estamos enviando ele lá.
É uma extensão, então, da nossa igreja no Timor. Mas aqui nós precisamos pregar o Evangelho. Aqui nós precisamos nos envolver na missão. Cada um de nós precisamos, então, fazer isso. Novamente, eu vou pedir os irmãos para lerem, por favor, para mim. Agora um pouquinho mais forte, tá? Eu acho que vocês já acordaram. Vamos lá? Mas... Percebam então, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não é progressivo, é simultâneo. Você testemunha aqui, você testemunha no bairro, você testemunha na cidade, você testemunha no Brasil, você testemunha no mundo. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. A gente não precisa alcançar o bairro para ir para depois ir para a cidade. Isso acontece simultaneamente. Ao mesmo tempo em que nós enviamos recursos para alcançar pessoas lá no Timor-Leste, lá no Paquistão, lá no país mais longínquo, e quando nós estamos enviando recursos para alcançar pessoas lá no interior da África, nós aqui também estamos trabalhando para alcançar pessoas aqui na 303, na 302, na 301 e todas as quadras aqui ao nosso redor. Enquanto nós contribuímos com a missão de Deus no Timor, com a missão de Deus no nosso trabalho, na nossa casa, na faculdade onde nós estudamos, pregando o Evangelho para as pessoas que estão aqui ao nosso redor. Irmãos, eu acho que nós temos aí alguns minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração. A dona Ivânia Gouveia aqui, Tiago, por gentileza. É só não é questionamento não, mas o objetivo principal, final do ser humano, do homem, é glorificar a Deus, né, e se deleitar nele. E como é que a gente pode glorificar a Deus? É sendo igreja, é sendo cada dia mais igual a Jesus. Sim. É sendo o Evangelho. Uhum. Né? Então, acho que dessa maneira, sendo a vida da gente sendo o Evangelho, tanto a gente pode ser missionário e missional aqui ou em qualquer lugar onde a gente vá, porque esse é o objetivo final do homem. Isso. É glorificar a Deus, e é assim que a gente glorifica. Porque muitas vezes a nossa vida, aquilo que a gente passa por, é o único evangelho que muita gente vai ler. Uhum. Então nós temos que ser esse evangelho. Isso. Era só uma colocação. Ok. Irmãos, mais alguma pergunta, alguma consideração? Senão nós podemos prosseguir. Vamos fazer uma oração, mesmo assentados. Eu já passo a palavra, então, para a equipe de canto. A nossa irmã Ana Luísa Guedes vai nos conduzir em 2 cânticos. Vamos orar, mesmo assentados. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos e te bendizemos nesta hora, Senhor. Obrigado por tua graça, por tua misericórdia, por tua palavra. Pedimos que o Senhor, ó Deus, possa fazer de nós uma igreja missional e também uma igreja missionária, Senhor. Que não sejamos negligentes com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Mas onde quer que estejamos, ó Deus, possamos ser anunciadores, proclamadores do teu Evangelho. Desperta-nos, ó Deus, e capacita-nos para sermos, ó Deus, aquela igreja que o Senhor deseja que nós sejamos, para a glória e louvor do teu santo nome. Nós te agradecemos e te bendizemos, no nome de Jesus. Amém.